Olá, tudo bem? Eu sou o Paulo Gabriel e este é o canal Eu Te Ensino, um canal dedicado a trazer conteúdos sobre tecnologia de forma divertida e acessível para todos. No vídeo de hoje vamos falar sobre alguns dispositivos físicos do computador, continuando assim a série de vídeos de informática básica aqui do canal. E caso você não tenha assistido aos vídeos anteriores dessa série, a playlist está disponível no card aqui em cima para você dar uma conferida. Mas antes de iniciar o vídeo, já dê o like e se inscreva no nosso canal, para receber mais conteúdo de qualidade e divertido sobre temas que te interessam. Vamos lá? No vídeo anterior, falamos sobre o modelo de Von Neumann e as unidades necessárias para que o computador opere de forma adequada. Agora, vamos conhecer os componentes físicos que compõem essas unidades e alguns dispositivos necessários para que o computador funcione corretamente. Nós também vimos no primeiro vídeo que o computador necessita da combinação de software e hardware para funcionar. Logo, no vídeo de hoje, vamos focar nos hardwares, ok? Então vamos lá. Todos os componentes do computador são interligados e conectados a partir de um componente chamado placa-mãe. Podemos dizer que ela é o principal componente de um computador, uma vez que todos os componentes estão conectados nela. Além disso, é ela que indica qual tipo de processador poderá ser usado, quantas memórias e os tipos de conectores. Outro hardware que não pode faltar em um computador é a fonte de alimentação. O computador necessita de eletricidade para funcionar, e a fonte é o componente responsável por receber a energia da rede elétrica, seja ela a 110 ou 220 volts, e então modificá-la para distribuí-la aos componentes do computador. Cada fonte possui uma determinada potência, e de acordo com os demais hardwares do computador, pode ser necessária uma fonte mais potente para que os equipamentos não sejam danificados. O próximo componente que veremos hoje é o processador, ou também conhecido como CPU. O processamento é a principal tarefa do computador, que é receber um dado bruto sem valor de forma isolada e transformá-lo a partir do processamento em uma informação útil para alguém. Em comparação com o corpo humano, a CPU pode ser comparada com o nosso cérebro. Vale ressaltar que a sigla CPU faz referência ao processador, e não àquela caixa metálica, onde todos os componentes do computador são acoplados e protegidos. Essa caixa é conhecida como gabinete ou case, e é outro componente do computador. Esse componente é responsável pela proteção dos demais componentes e geralmente utilizado como item decorativo. Continuando o nosso raciocínio, as informações obtidas a partir do processamento precisam ser armazenadas em algum lugar. Logo, o computador possui alguns componentes para suprir essa necessidade. Temos primeiro a memória principal, que é também conhecida como memória RAM. Essa memória é volátil, ou seja, quando o computador é desligado, todo o seu conteúdo é apagado. Porém, tudo que é feito pelo computador passa por essa memória. Logo, para não perdermos nossas fotos, músicas, vídeos e documentos, o computador possui uma outra memória, conhecida como memória secundária. Essa memória não é volátil, ou seja, os dados não são perdidos quando o computador é desligado. Existem diversos tipos de memória secundária, como o HD, a SSD, o pendrive e os cartões de memória. Outro componente muito importante no computador é a placa de vídeo. Ela é responsável por transmitir graficamente tudo o que vemos na tela do computador. Existem dois tipos de placa de vídeo, a onboard e a offboard. A placa onboard já vem junto com a placa-mãe e não pode ser removida. Geralmente essa placa possui um desempenho menor, e aqueles que usam o computador para jogos ou edição gráfica precisam da placa offboard, que é conectada na placa-mãe e entrega um desempenho bem superior. Outro componente indispensável é o cooler. Os componentes do computador utilizam eletricidade, e dependendo do uso demasiado ou do desempenho desejado, eles podem superaquecer. Logo, o cooler tem como função controlar a temperatura dos componentes internos do computador. Geralmente, a CPU possui um cooler dedicado apenas para ela, assim como as placas de vídeo off-board, que possuem os seus próprios coolers. Alguns gabinetes também possuem coolers extras para ajudar nesse controle de temperatura.
E para finalizar, temos um conjunto de componentes conhecidos como os dispositivos de entrada e saída. Esses componentes são responsáveis pela interação entre o usuário e o computador. São eles o mouse, o teclado, a impressora, a webcam, o monitor, o microfone ou fone de ouvido, entre tantos outros que existem por aí. Gostou desse vídeo? Ele foi produzido para ajudar você a conhecer um pouco melhor os componentes físicos de um computador. Na próxima semana, vamos conhecer alguns componentes lógicos, ou seja, os softwares de um computador. Antes de ir embora, não se esqueça de se inscrever em nosso canal, dar o like nesse vídeo e acompanhar as novas publicações todas as quintas-feiras. Envie também comentários dizendo o que achou sobre esse vídeo e sugestões de tópicos a serem abordados nos próximos vídeos. Um grande abraço e até mais.